Olá pessoal, aqui vai uma dica para os filhotes. As pessoas sempre me perguntam no filhote: ai doutora, quando que ele vai poder sair de casa? Ai doutora, tem que esperar todas as vacinas, o que que eu faço? Então vamos lá, gente. É assim, o filhote ele é que nem um bebê, ele ainda não tem imunidade para uma série de doenças. Então a gente sempre tem que evitar que ele contraia essas doenças. Como que a gente evita? Com as vacinas. As vacinas atualmente são vacinas bem modernas, tá? E eu vou falar uma coisa aqui meio polêmica, mas na realidade, depois da segunda dose de vacina, os trabalhos mostram que o índice de anticorpos já contra a vacina é bem alto. Mas a gente continua dando um reforço de terceira e às vezes, dependendo do ambiente, quarta dose. Então, o que eu falo para os tutores? Tá? Mantenha o seu filhote dentro de casa até acabar o esquema de vacinação. Mas eu mesma já tive, gente, um Golden ou um Labrador dentro de casa, num apartamento. É muito difícil, porque o esquema de vacinação acaba com 4, 5 meses, então é difícil. Então, no mínimo, ele tem que ter tomado 2 doses de IV10, na verdade, para ter um mínimo de imunidade. A partir desse momento, ele não pode ir para o parque, para a creche, brincar com os amiguinhos, isso não. No play do prédio, o que ele pode é se exercitar um pouco. Então ele pode ir, se você tem uma casa, para o seu jardim, correr, brincar. Ele pode descer na frente do prédio, mas evitar sempre contato com outros cachorros. Evitar variações extremas de temperatura. Se está muito frio, se está muito calor, não leve o seu pet para fora de casa. Converse com o seu veterinário para saber, às vezes você tem um filhote mais fragilizado, um filhote que já teve alguma doença, e aí isso tudo que eu tô falando não se aplica, né? O cachorro de pequeno porte é mais fácil, porque ele não precisa passear, ele pode se exercitar dentro de casa. E geralmente também eles são um pouco mais resistentes, né? Então, eles são menos resistentes. Então, um filhote de pequeno porte, um Spitz que pesa 800 gramas, se ele tiver contato com alguma doença, se ele desencadear uma diarreia, é muito mais complicado para reverter e os efeitos que você pode ter do que um labrador ou um bernese que pesa 8, 9 quilos, às vezes 12, com 2, 3 meses de idade. Então, por isso, o cão de pequeno porte, ele deve preferencialmente ficar em casa até terminar o esquema de vacinação. Você pode brincar com ele dentro de casa, você pode colocar coleira nele dentro de casa para que ele se acostume a andar de coleira. Porque senão com 4, 5 meses você vai sair com ele e eles ficam muito assustados, né? Então é importante ter esses cuidados. Se você sair com o seu filhote de pequeno porte, com ele no colo, isso também só para ele socializar um pouco, ou sair com você, mas sem ter contato com outros animais. Já as raças grandes, elas são um pouco mais resistentes para esses quadros de diarreia ou vômito, porque não se desidratam tão fácil. Então, mas precisa ter no mínimo 2 doses de vacina e todas essas dicas que eu tô dando, gente, é para São Paulo. Se você mora numa cidade onde existe uma incidência muito alta de parvovirose, de sinomose, se tem muito cachorro de rua não vacinado, aí essas dicas não valem, né? A gente está falando de ambientes onde a grande maioria dos animais são vacinados, muitas doenças são controladas, então o risco é menor. Tirando essa questão das vacinas, existem outros riscos, né? O risco de carrapato, pulga. Então o filhote, ele quando chega, é sempre bom fazer uma primeira medicação para pulga e carrapato. E depois, se ele não sai de casa e não tem outro cachorro que saia, aí você pode esperar para fazer o controle de pulga e carrapato quando ele for sair.
Tá? Agora, se você tem um filhote e um adulto, e o adulto vai para a creche e volta, ele pode trazer parasitas. Então, o seu filhote precisa fazer o tratamento preventivo, mesmo que ele não saia de casa, tá bom? Uma recomendação em relação a banho, gente. Ai, quando que eu posso dar banho? A gente recomenda banho a partir dos 3 meses, mas se você precisar, você pode dar banho em casa. Porque não, evite pet shop, porque aí você vai ter um risco maior de contrair qualquer doença. Então, em casa, você pode usar um shampoo neutro, você pode dar banho com água morna e você tem que secar muito bem o seu cachorro. A outra forma de cuidar dessa questão da higiene, quando você não pode dar banho, é escovando o seu pet, usando esses lencinhos umedecidos para limpar as partes íntimas, a barriguinha, você pode lavar as patinhas, tá? Os gatos, de um modo geral, não costumam sair, né? A gente nem recomenda que eles saiam, então é a mesma dica que vale para o idoso, para o adulto, para o filhote, é você exercitar o seu gato dentro de casa, tentar brincar com ele, jogar bolinha, usar laser, dar uma boa alimentação e mesmo sem sair de casa, o gato filhote, ele precisa tomar as vacinas, tá? Essas doenças virais a gente mesmo pode trazer. Então eles precisam ser vacinados também, tem todo um esquema de vacinação do filhote. E no caso do gato adulto, hoje em dia a gente tem recomendado que as vacinas sejam feitas a cada 2 anos se o animal não sai de casa. Mas aí fica a critério de cada veterinário. Então, assim, o esquema de vacinação é o divisor de águas para o seu cachorro poder sair de casa. Mas nas raças grandes, às vezes ficar dentro de casa com 3, 4 meses pode até ser prejudicial, porque as raças grandes precisam de espaço, precisam correr. Então faça pelo menos as primeiras vacinas e tente começar a descer sem ter contato com outros cachorros. É muito importante, se você mora numa casa, se o cachorro de grande porte ficar na casa, não for sair, acostume ele com a coleira para que ele passeie ele dentro de casa, para que depois ele não estranhe passear. Tá bom? Qualquer dúvida com relação a filhotes, vacinas, tem um blog sobre isso também, tem outros vídeos no YouTube também, mas pode perguntar aqui que eu respondo, tá bom? Se inscreva no meu canal e ative o meu sininho.